Sou Wagner Pereira Prazeres, advogado especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Dê seu like, siga-me nas redes sociais, compartilhe esse vídeo e comente abaixo. Tema: a holding familiar é só para milionários. A verdade que pode salvar o patrimônio da sua família. 1. Definição e contextualização do tema. Uma das falsas crenças mais arraigadas na cultura brasileira é a de que o planejamento patrimonial e sucessório, PPS, especialmente por meio de uma holding familiar, é um instrumento sofisticado, complexo e acessível apenas a famílias com fortunas de múltiplos dígitos. Este é um ledo engano, um mito perigoso que leva inúmeras famílias de classe média a deixarem seus herdeiros desprotegidos à mercê do processo mais caro, lento e conflituoso que existe para a transferência de bens no Brasil, o inventário. A verdade é que a regra para a necessidade de um PPS é brutalmente simples. Se você possui patrimônio, um imóvel, um carro, aplicações financeiras e tem herdeiros, você precisa de um sistema para organizar sua sucessão. Caso contrário, ao falecer, a única via legal para seus filhos receberem o que é deles por direito será o inventário. E o inventário, no Brasil, é um processo que pode corroer de 15% a 40% do patrimônio, além de se arrastar por anos no abarrotado sistema judiciário, tudo isso no momento mais frágil da família, o luto. Portanto, a discussão sobre a holding familiar não é sobre o tamanho da sua riqueza, mas sobre a sua responsabilidade e o seu desejo de proteger o que você construiu e, principalmente, a harmonia da sua família. 2. Principais aspectos e características. Para desmistificar o tema, é crucial entender o que é uma holding familiar e por que ela é uma ferramenta tão eficaz. O que é, na prática, uma holding familiar? De forma simples, uma holding familiar é uma empresa cofre, em vez de os bens, imóveis, veículos, investimentos estarem no CPF da pessoa física, eles são transferidos para o CNPJ dessa empresa, cujo controle permanece totalmente nas mãos dos pais. Os pais se tornam sócios administradores com plenos poderes, e os filhos podem receber as cotas sociais dessa empresa, mas sem qualquer poder de gestão ou venda enquanto os pais forem vivos, graças a cláusulas de proteção específicas, como o usufruto vitalício das cotas. Principais vantagens: 1. Redução drástica de custos, ao contrário do inventário, que implica em um imposto ITCMD de até 8%, com risco de aumento para 16% ou 20%, honorários advocatícios sobre o valor total do patrimônio e custas judiciais. A transferência via holding tem um custo tributário e operacional imensamente menor. A economia pode chegar a mais de 90% em comparação com o inventário. 2. Proteção patrimonial. Os bens dentro da empresa ficam mais protegidos contra eventuais reveses financeiros ou dívidas futuras de um dos membros da família, uma vez que o patrimônio da empresa não se confunde com o patrimônio pessoal dos sócios. 3. Celeridade na sucessão. Com o falecimento dos pais, a transferência do controle do patrimônio para os herdeiros é praticamente automática. Não há necessidade de abrir um processo de inventário, evitando a demora do Poder Judiciário. O luto não vem acompanhado da obrigação de iniciar um processo burocrático em 60 dias. 4. Organização e prevenção de conflitos. O patriarca ou a matriarca, como maestros da sucessão, definem todas as regras da partilha em vida, com calma e transparência. Isso evita que os filhos tenham que disputar entre si quem fica com o quê, transformando a herança em um condomínio da discórdia. 3. Exemplos práticos e ilustrativos. A teoria se torna clara com exemplos práticos que contrastam a realidade de quem se planeja com a de quem não o faz. Prova social. O segredo dos bilionários, agora ao seu alcance. Famílias como as de Norberto Odebrecht, Antônio Hermílio de Moraes, Roberto Marinho e Abílio Diniz utilizam estruturas de PPS há décadas. Elas não alcançaram esse patamar de riqueza para depois se planejar. Elas se planejaram para proteger e multiplicar seu patrimônio entre gerações. O que antes era um segredo guardado por poucos, hoje, com a disseminação da informação, tornou-se acessível a todos. O caso da família Silva, um patrimônio de classe média. Imagine a família Silva, cujos pais, aos 60 anos, possuem a casa onde moram, avaliada em R$800 mil, e um carro de R$50 mil. Cenário 1, sem PPS. Com o falecimento de ambos, os filhos teriam que abrir um inventário. O custo estimado seria ITCMD, 4% em São Paulo, R$34 mil,
Honorários advocatícios, padrão OAB 6%, R$ 51 mil. Custas judiciais e cartórios, aproximadamente R$ 15 mil. Custo total e estimado, R$ 100 mil. Sem ter essa quantia disponível, os filhos seriam forçados a vender o imóvel da família, muitas vezes às pressas, e por um valor inferior ao de mercado, para pagar os custos da herança. Cenário 2, com PPS. A família Silva constitui uma holding familiar e integraliza o imóvel. O custo para a doação das cotas aos filhos, com reserva de usufruto, seria planejado e imensamente menor, realizado em vida e com as regras tributárias atuais. Após o falecimento, não haveria inventário, nem os custos associados. A economia para a família seria superior a R$ 80 mil, e o imóvel, o maior patrimônio da vida deles, seria preservado. 4. Análise crítica e discussão sobre o tema. Se a holding familiar é tão vantajosa, por que tantas famílias ainda caem na armadilha do inventário? A resposta está em 3 barreiras principais. 1. O tabu cultural. Falar sobre a própria morte ainda é um desconforto. Muitos adiam a decisão, acreditando que ainda é cedo. No entanto, o planejamento sucessório não é sobre prever a morte, mas sobre assumir a responsabilidade em vida. Como costumo dizer, quem não tem vida eterna não pode se dar ao luxo de ter bens em seu nome sem um plano. 2. A desinformação. A maioria das famílias sequer sabe que o inventário é tão caro e problemático, e menos ainda que existem alternativas. Muitos são mal aconselhados a optar por soluções incompletas, como o testamento, que não evita o inventário, ou a doação direta, que gera perda de controle e altos impostos. 3. A falsa sensação de segurança. O pensamento, meu patrimônio é pequeno, não preciso disso, é o mais perigoso. Proporcionalmente, o impacto do custo do inventário é maior para a família de classe média, que não tem liquidez para arcar com as despesas, do que para a família milionária. Para quem tem menos, cada real economizado na sucessão faz uma diferença monumental. 5. Conclusões e perspectivas futuras. A holding familiar deixou de ser um artigo de luxo para se tornar uma ferramenta democrática e essencial de proteção para qualquer família brasileira que valoriza seu patrimônio e, acima de tudo, sua paz. A crescente complexidade das leis e a iminente ameaça de aumento de impostos sobre a herança, como as propostas para elevar o ITCMD, tornam o planejamento uma decisão não apenas inteligente, mas urgente. O futuro do patrimônio da sua família não deve ser decidido por um juiz ou pelas circunstâncias do acaso. Ele deve ser desenhado por você. A pergunta a ser feita não é: será que meu patrimônio é grande o suficiente para uma holding? Mas sim, será que posso me dar ao luxo de deixar minha família enfrentar os custos e os conflitos de um inventário? Para a maioria esmagadora das pessoas, a resposta é um sonoro não. Proteger o que você construiu é a maior prova de amor e responsabilidade que você pode deixar como legado. Para mais informações e calcular o custo aproximado de um inventário para sua família, acesse wpp.adv.br. Até mais!